Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Este é o tema central da 17ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada em todo o país, em diversas universidades públicas. Espera-se que a inteligência artificial possa trazer ganhos na produtividade brasileira, na prestação de serviços públicos, na melhoria da qualidade de vida das pessoas, entre tantos outros benefícios. É sobre isso que nós vamos conversar no Universiência de hoje e você vai ver também. Universidade Federal do Recôncavo Baiano se prepara para a 6ª edição do Reconcitec. Quais os impactos da pandemia na nossa educação? Especialistas da Universidade Estadual de Feira de Santana fazem uma análise sobre a questão e ainda, no nosso quadro Pra que serve? A importância do estudo da geografia. E a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia agitou a Universidade Estadual de Feira de Santana. Confira mais detalhes na reportagem. Diversas atividades estão sendo oferecidas até esta sexta-feira, dia 23, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana. A programação envolve atividades sobre diversos temas da ciência, tecnologia, extensão, ensino, graduação e pós-graduação. Este ano, por causa da pandemia, todos os eventos estão sendo realizados no formato virtual, pelas redes sociais da instituição. Além de mesas redondas, minicursos, é possível conferir também relatos de experiências e apresentações de trabalhos e exposições virtuais que apresentam o complexo de laboratório didático, os museus e o campus de pesquisa e extensão da UFES. O tema principal desse ano é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. Entende-se que a inteligência artificial pode trazer ganhos na promoção da competitividade, no aumento da produtividade brasileira, na prestação de serviços públicos, na melhoria de qualidade de vida das pessoas e na redução das desigualdades sociais, dentre outras possibilidades. A Semana de Ciência e Tecnologia da UFES acontece paralelamente a outros eventos. Em paralelo, acontece a 4ª Feira de Graduação, em que serão apresentados nossos cursos de graduação e as possibilidades de formação profissional. Teremos também o 24º Seminário de Iniciação Científica da UFES, o CEMIC, em que serão apresentados os trabalhos originados de projetos de pesquisa desenvolvidos na UFES, pelos bolsistas de iniciação científica e de iniciação tecnológica dos programas PROBIC, UFES, PIBIC, CNPq e FAPESB. Não podemos compreender uma universidade pública sem produzir conhecimento e sem levar esse conhecimento para fora de seus muros. Nesse momento, nós temos a realização de eventos muito importantes em que a comunidade universitária da UFES leva à sociedade importantes discussões sobre os rumos da ciência e tecnologia no Brasil. E a inteligência artificial também foi discutida durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Universidade Estadual de Feira de Santana. E nós aproveitamos e conversamos com um professor que é especialista no assunto. Professor, como primeira pergunta que eu gostaria de fazer, com certeza permeia aí o imaginário de muita gente, as pessoas até têm um certo estranhamento, nós temos um certo estranhamento com o termo inteligência artificial. O que é inteligência artificial de fato e de que forma surgiu esse termo, como interfere na nossa vida? Excelente colocação. É um desafio, inclusive, nosso, né, das universidades e cientistas, de, inclusive, né, difundir melhor, né, a inteligência artificial e para que fique mais claro que as pessoas entendam o que é, né? Mais do que um objeto distante, que ele esteja próximo também das pessoas, que elas entendam que, nesse momento, provavelmente, está na mão delas, né, um pouco de inteligência artificial também, né? Então, o termo inteligência artificial é um termo cunhado em 1956, né, a partir de um simpósio que aconteceu nos Estados Unidos, que reuniu diversos pesquisadores, né, que atuavam em linhas que tinham pontos em comum, né, diversos pontos em comum. Naquela época, eram principalmente aqueles pesquisadores que trabalhavam com coisas como, né, sistemas computacionais para, né, jogar jogos automaticamente, né, por exemplo, um jogo de damas, né, assim como pesquisadores que estavam fazendo coisas relacionadas,
a demonstração de teoremas lógicos, né, e argumentação lógica. Então, isso foi em 1956 que cunhou o termo, né, ele não existia como tal anteriormente, e talvez um dos grandes dilemas hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, é conseguir, de fato, dizer o que é essa inteligência artificial, né, e até o que é inteligência artificial e o que não é inteligência artificial, né. Talvez uma das definições mais utilizadas é dizer que inteligência artificial, né, é uma engenharia e uma ciência de criar máquinas que reproduzem ou têm certos comportamentos e atividades inteligentes. O grande dilema, quando a gente coloca dessa forma, é que o próprio termo, o que é esse comportamento inteligente, não fica definido, né? E isso não é necessariamente uma questão só da inteligência artificial, até a inteligência humana, né, ou a inteligência natural, não tem uma definição muito clara, né? Esse é alvo de disputa de definições entre pesquisadores e especialistas da área também, né? Então, a gente pode falar desde inteligência humana, né, até, por exemplo, inteligência coletiva, né? Então, a gente pega um conjunto de seres vivos que, coletivamente, eles podem ter um comportamento inteligente mais interessante do que, talvez, eles individualmente também. Então, o nosso escopo hoje de atuação em inteligência artificial são diversas possíveis áreas de atuação que a gente pode ir conversando um pouquinho, né? E também conversar sobre um pouco do que os primórdios, né, da humanidade já falavam sobre inteligência artificial, inclusive antes do computador. Professor, o senhor é um pesquisador da área. Como é que está sendo o seu trabalho de pesquisa no momento aí na Universidade Estadual de Feira de Santana? Tem alguma coisa que o senhor gostaria de passar para a gente? Aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana, no nosso programa de pós-graduação em Ciência da Computação, nós temos, inclusive, uma linha de pesquisa dedicada exclusivamente a que a gente chama de computação inteligente, né? Essa computação inteligente, ela tem diversas possibilidades, né? Dentre elas, aquelas que eu tenho trabalhado recentemente, envolve questões, por exemplo, de processamento de linguagem natural, pegar textos que já estão, né, foram elaborados previamente, né, e minerar padrões nesses textos, assim como, por exemplo, fazer um processo também de geração de linguagem natural. Então, nós desenvolvemos, né, cerca de 2 anos atrás, um sistema, por exemplo, de geração automática de poemas, né? Então, a partir de um algoritmo, né, computacional, a gente consegue compor poemas a partir de frases coletadas em outras fontes. Temos também trabalhos relacionados, agora iniciando, na área de patologia médica, né, pegar imagens de lâminas, né, e poder identificar qual é a patologia que tem naquela imagem, daquela lâmina, né, para indicar se tem ou não tem a determinada doença, né, demonstrada por aquele tecido. Temos também trabalho na área de finanças computacionais, né, no sentido de tentar fazer otimização através de técnica de inteligência artificial, né, de portfólios de contratos para investimentos financeiros. Já tivemos também trabalhos sobre predição de mortalidade e gravidade de pacientes em UTI a partir de seus dados demográficos e laboratoriais e de exames. Temos também aqui na universidade trabalhos relacionados à área de imagens, né? Então tem professores dedicados, por exemplo, a fazer identificação automática de certas plantas, né, a partir de uma imagem dela, então a partir de uma foto, por exemplo, de uma folha, dizer que planta é aquela ali. Temos também trabalhos relacionados à possibilidade de, a partir de textos que as pessoas postam nas redes sociais, identificar se aquela pessoa tem sinais de depressão ou não tem sinais de depressão também. Isso também são trabalhos que são possíveis. Assim como trabalhos também na área de robótica cognitiva, né, de poder fazer com que robôs desenvolvam sozinhos, por exemplo, sistemas comunicativos, né? Então, eles inicialmente não existem, isso não foi pré-programado, mas pela interação entre eles podem desenvolver um sistema comunicativo entre eles, que pode ser tanto, né, através de um canal de comunicativo dedicado, quanto, inclusive, que é um dos trabalhos também que desenvolvemos, através de gestual, né? Então, os robôs conseguem, de alguma forma, fazer gestos com o próprio corpo deles para sinalizar alguma coisa para o outro robô. Na sua opinião, professor, qual o principal desafio da inteligência artificial na atualidade? Existem diversos desafios da inteligência artificial, né? Talvez um que é importante para a própria sociedade como um todo inclusive, colocar que toda a sociedade avance junto com a inteligência artificial e não fique para trás, né, desse processo, né? É uma revolução tecnológica relativamente avançada, né, mas que precisamos com que toda a sociedade consiga acompanhar também essa transição. Por outro lado, temos desafios do ponto de vista computacionais, o custo computacional dessas técnicas vão ficando cada vez maiores, isso vai exigindo mais energia, mais recurso, né, e mais pessoas dedicadas a essa tarefa também. Existem também desafios éticos e sociais, né,
Então, à medida que entregamos certos processos para que as máquinas realizem, precisamos discutir coisas como, por exemplo, né, que foi colocada pelo professor Virgílio Almeida em nossa abertura na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, questões, por exemplo, como racismo, né? Então, um determinado algoritmo de reconhecimento de faces, né, ele ter maior probabilidade de reconhecer uma face branca do que uma face negra. Então, precisamos também entrar nessas discussões éticas e sociais também, assim como discussões sobre os impactos econômicos, né? Temos diversos países ao redor do mundo que já têm agendas propositivas para avançar a sua economia através da inteligência artificial, né? E o Brasil também precisa entrar nesse jogo para não ficar para trás, né, do ponto de vista global, né, nessas tecnologias e ficar numa relação de dependência de outros países em relação a isso. Precisamos também discutir, obviamente, relacionado com isso, a questão de privacidade de dados. O Brasil já avançou um pouco em relação a isso com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas hoje as pessoas podem não estar notando, mas elas cedem muita informação para outras empresas que sequer têm sede no Brasil. Então, essa é uma discussão também importante e política também no nosso país. Interessante isso que o senhor abordou, professor, porque recentemente nós fizemos aqui no Univerciência uma reportagem, né, sobre um projeto desenvolvido por estudantes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é o projeto Pra Você, e visa proteger dados das pessoas que acessam as redes sociais, alguns sites, e a inteligência artificial também, ela se preocupa com essa questão. Exatamente. Uma coisa que as pessoas precisam, inclusive, né, já perceber atualmente, é que o smartphone que as pessoas hoje estão utilizando em suas mãos, né, ela já tem muito de inteligência artificial embarcada lá, né? Talvez o primeiro lugar que você já possa notar a existência de inteligência artificial é na própria câmera do seu celular. O procedimento que é utilizado pela câmera, por exemplo, para poder identificar aonde estão os rostos na imagem, para poder gerar o foco daquela imagem, ou até para gerar efeitos, né, diversos, como filtros são utilizados para redes sociais, etc. Isso é a inteligência artificial que está operando ali, né, através de um algoritmo que foi treinado para poder fazer essa tarefa de reconhecimento de imagens. Assim como para identificar partes do rosto, ou para dizer que aquela pessoa que você tirou a foto e postou no Facebook, se é aquele seu amigo, né? Então, a inteligência artificial é utilizada para coisas desse tipo. E a gente, na verdade, assim, pode estar utilizando muito mais do que da inteligência artificial sem nem notar a presença dela, né? Então, se alguém assiste, né, um filme num serviço de streaming, seja YouTube, Netflix, existe um sistema que existe por trás, mapeando seus dados, né, e suas preferências para, por exemplo, indicar outros filmes. A mesma coisa com músicas, né? Então, você ouve músicas num serviço online, ele consegue identificar suas preferências a partir das músicas que você ouve e lhe indicar outras músicas, né? Ou compor o seu álbum para aquele dia. Olha, eu acho que hoje você vai gostar destas músicas, né? Como é que ele faz isso? Técnicas de inteligência artificial também estão por trás. Ou quando você entra no mecanismo de busca da internet, começa a digitar algumas palavras, ele começa a sugerir outras palavras, né, que poderia ser a sua busca. Isso também é inteligência artificial. E a tendência é que a gente encontre isso cada vez mais, né? Então, existe, por exemplo, já uma tendência muito forte que os carros, né, à medida que a gente avança, eles sejam cada vez mais autônomos. O que é essa autonomia? Quer dizer que o carro pode, por exemplo, né, ter um freio automático para poder evitar um acidente, né, uma iminência de acidente. Então, mesmo que o motorista não freie, o carro pode frear como uma medida de segurança. Isso tem inteligência artificial associada. Assim como o outro extremo, que é simplesmente um carro que dirige completamente sozinho, sem necessidade de motorista. Isso já é realidade em algumas cidades, poucas cidades, obviamente, no mundo, onde já existem carros que dirigem autonomamente. O passageiro entra, né, consegue comunicar, indicar para onde quer ir, e o carro leva sozinho esse passageiro. Isso também é inteligência artificial. E a tendência é que cada vez mais isso entre na casa das pessoas, né? Por exemplo, imaginando a situação onde a geladeira consiga dizer exatamente quais são os produtos que estão dentro da geladeira, os produtos que estão faltando, baseado nos seus hábitos de consumo, e conseguir, a partir disso, gerar uma inferência sobre o que você precisa comprar, e, eventualmente, se você der esse poder, a geladeira pode encomendar no supermercado e pedir para fazer a entrega, né? Então, a gente vai ter uma realidade cada vez mais invadida pela inteligência artificial, precisamos discutir os limites também dessa inteligência artificial, né? Mas isso vai, inevitavelmente, ser parte da vida das pessoas e das empresas. Professor, muito obrigada por sua participação com a gente aqui no Univerciência. A gente vai sempre deixar o espaço aberto para voltar, quando o senhor quiser voltar, falar mais a respeito de inteligência artificial, de que forma tem contribuído muito para a vida das pessoas. E, com certeza, nós vamos conversar outras vezes sobre o assunto. Obrigado à TV da UESB, né, pela oportunidade. Eu acho que é parte do nosso papel fundamental de ajudar a difundir ciência, né, para toda a população. Obrigado a todos.
E daqui a pouco a gente volta com mais Universiciência, trazendo sempre informações a respeito das produções científicas dentro das universidades públicas. Não sai daí! Neste domingo, o Nossa Gente traz convidados especiais. Uma conversa com a artista plástica Sandra Moreno, onde ela conta um pouco sobre suas experiências artísticas e também uma cantoria com o cantador Xangai. Subia o Monte Olimpo, ribanceira lá do quintal, mergulhava até Netuno, no oceano abissal. São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão. É neste domingo, às 11 da manhã, na sua TV UESB, canal 4.1. E voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha professora que roubei do rei Lear, montado no meu cavalo. Dengue, chikungunya e zika. O perigo triplicou e a sua responsabilidade também. Os criadouros do mosquito podem estar na sua casa e isso é muito perigoso. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Não deixar água acumulada em pneus, manter caixas d'água bem fechadas, evitar o acúmulo de água em garrafas e brinquedos e eliminar os pratinhos de plantas. Todo cuidado é pouco, é bom ficar atento aos sintomas. Se você tiver com febre alta, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dores nas articulações, não se automedique. Pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. E a Universidade Federal do Recôncavo Baiano se prepara para a 6ª edição do Reconcitec. Este ano, o evento, que será realizado na primeira semana de novembro, deve acontecer de forma virtual. O maior evento do calendário acadêmico da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia está em sua 6ª edição e este ano será realizado de forma virtual em decorrência da pandemia do novo coronavírus. A 6ª reunião anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura do Recôncavo da Bahia, Reconcitec 2020, já tem data marcada e toda a comunidade está convidada a participar. O evento, em formato virtual nesta edição, acontece de 3 a 6 de novembro e discutirá os objetivos do desenvolvimento sustentável, conectando universidade e sociedade. O tema desta edição é inspirado nos 17 Objetivos da Agenda 2030 da ONU, Organização das Nações Unidas. Os objetivos atendem aos principais desafios do desenvolvimento sustentável e o papel que as universidades podem exercer, estabelecendo conexões entre ciência, sociedade e gestores públicos, para que estes desafios sejam alcançados. Na programação está prevista a participação de pesquisadores de todo o Brasil e do exterior. Foram convidados diversos especialistas para os debates. Nós temos 30 mesas redondas para acontecer, são 26 palestras, 10 minicursos, né? E já estamos com vários inscritos, né? 612 resumos já submetidos, né? Mais uns 1.200 inscritos até ontem. As inscrições vão até o dia 2 de fevereiro. A organização informa que o evento é aberto a todos que tenham interesse de acompanhar as discussões. Convido toda a comunidade, todos que estejam nos ouvindo, né, a participar do nosso evento. E digo que a UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo, ela está aberta, né, a pesquisadores, aos discentes, aos técnicos,
para a gente fazer parcerias, né? Eu já tenho uma parceria com alguns professores aí na UESB, e é um trabalho muito profícuo que a gente tem, né? Então, eu queria convidar todos para vir para o nosso evento. Qual o impacto da pandemia na nossa educação? A equipe da TV Olhos d'Água da Universidade Estadual de Feira de Santana conversou com especialistas a respeito do assunto. Olá, o retorno ou não das aulas presenciais tem sido pauta frequente nos últimos dias. Aqui na Bahia, o governo do estado prepara o retorno da rede estadual durante a pandemia do novo coronavírus e estuda também um conjunto rigoroso de protocolos para evitar a contaminação dos estudantes e funcionários no retorno às aulas, que ainda não tem data confirmada. Por outro lado, professores e alunos enfrentam os desafios do ensino nesses tempos de pandemia. Eu sou Rose Leal e este é o TVOD Informa. A pandemia provocou impactos em todos os setores e também impactou fortemente na educação, revelando sobretudo as desigualdades educacionais. Desafios que os professores, especialmente da educação básica, estão tentando superar para garantir o aprendizado das crianças. E para falar sobre o assunto, a TV Olhos d'Água convidou a professora doutora Ana Carla Lima, do Departamento de Educação da UFES. Veja. Eu sou Ana Carla, professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana, e a convite da TV Olhos d'Água apresenta alguns dos desafios que estão sendo postos à educação básica nestes tempos de pandemia, especialmente as crianças em fase de alfabetização. Essa crise de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus trouxe impacto sobre a ordem econômica, social, humanitária no nosso país, mas também impactou fortemente a educação. A Covid tornou mais acessível aos nossos olhos as desigualdades educacionais, as condições de aprendizagem e desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. São muitos os desafios e dilemas, e uma das maiores inquietações dos educadores, especialmente na rede pública de ensino, é como planejar o ensino remoto e estabelecer o vínculo com os estudantes de diversas realidades sociais, quando sabemos que o acesso à tecnologia é praticamente inexistente ou precário. Outra dificuldade é ressignificar as estratégias que são características das aulas presenciais, garantindo a todos o acesso à aprendizagem. Por exemplo, alfabetizar exige afetividade, interação entre pares, jogos, brincadeiras. E essas atividades dependem de interação entre crianças e professores. Precisa de observação, de participação, de intervenção do professor para acompanhar e ampliar o processo de ensino e aprendizagem. Por outro lado, a gente tem a realidade das famílias que têm como maior preocupação nesse momento a manutenção pela sobrevivência. Inclusive porque milhares destas não têm a alimentação básica, já que a merenda escolar era a garantia do sustento de suas crianças. E se juntarmos tudo isso, o fato de não terem também acesso a equipamentos eletrônicos, conectividades, de muitos não apresentarem nem mesmo níveis de escolarização e letramento elementares. E aí a gente vai percebendo quanto de comprometimento todo esse cenário trouxe para a educação. Mas neste momento de isolamento social, em que as escolas, sejam elas da rede pública ou privada, tentam de alguma forma garantir direito à aprendizagem dos estudantes, com todas as limitações e desafios que já expus, não dá para ficarmos parados. Então, como as famílias podem conviver com essa realidade nesse momento e contribuir para esse processo de escolaridade das crianças, principalmente na fase de alfabetização? Então, a gente sugere o quê? Conversem e escutem as crianças. As crianças têm vivenciado muitos momentos difíceis nesse momento, né? Acompanhado os desafios da família de manter a sua sobrevivência, de manter a sua saúde, acompanhando mortes e doenças de familiares. É importante que a gente entenda os sentimentos que as crianças trazem. Vale lembrar que esse sofrimento é coletivo, né? O convívio na escola, os amigos, os acessos aos espaços coletivos, o contato com os professores, estar no espaço de socialização, tudo isso faz falta. Aproveitem o convívio com as crianças. Sabemos que o distanciamento social não é uma realidade para todos, mas para aqueles que têm a oportunidade, organizem situações de brincar, de estimular, de cantar, de ler, de escrever. Não são atividades escolarizadas, são situações do cotidiano, cantigas, parlendas, rimas, brincadeiras, jogos, que podem ser realizadas com as crianças dentro da sua rotina. Esse é um tempo propício para a gente vivenciar e participar do processo de alfabetização, ver os olhos brilhando, o raciocínio afiado, as observações inusitadas. E se você quiser contribuir mais efetivamente nesse processo de alfabetização,
Leia muito para as crianças, leia para e com as crianças. Vale a pena lembrar que as famílias não têm o papel de substituir os professores, né? Esse papel é insubstituível, porque são profissionais que são formados especificamente para ensinar. Uma parte importante do processo de alfabetização se dá na interação com colegas e meio à mediação docente. Isso só poderá acontecer na retomada do convívio da escola. Leitura e escrita são projetos culturais sobre os quais somente se pode aprender, com raras exceções, tendo um parceiro mais experiente como guia. E o que não foi aprendido? As escolas têm se organizado pedagogicamente para acolher os estudantes, para desenvolver diagnósticos adequados no seu retorno, assim como planejar um novo jeito de trabalhar, pensando em estratégias, reorganizando aprendizagens necessárias. E quando forem retomadas as atividades presenciais, tudo isso também será retomado em conjunto. Esse é um tempo difícil, mas é um tempo para caminharmos juntos. Nós agradecemos a participação da professora Ana Carla aqui no TVOD Informa. Estamos mesmo vivendo um momento desafiador e esperamos contar com boas soluções para superarmos essa crise da melhor maneira possível. Eu lembro que você pode acompanhar toda a produção da TV Olhos d'Água também no Instagram e no Facebook. Tchau! E a produção orgânica ganha cada vez mais espaço quando o assunto é sustentabilidade e mais saúde para o ser humano. E a Universidade do Estado da Bahia, Campus 3, sabe bem disso. Veja mais detalhes na reportagem. Enche os regadores, capina, molha e retira as ervas daninhas do canteiro. Dona Pedrina é uma das produtoras mais antigas. Todos os dias a rotina é a mesma. O veneno está aí demais, matando todo mundo, né? E o pouquinho que a gente produz aqui, sem agrotóxicos, para a gente é muito importante. Além da gente passar para a mesa dos outros, nós mesmos consumimos um alimento saudável, né? Há 32 anos funciona esta horta comunitária, única da cidade com certificação de produção orgânica. Os 5 hectares cedidos pela Diocese de Juazeiro atualmente comportam plantações de 100 sócios. A maioria aqui só vive da horta, apenas daqui. Eu sou uma delas, que meu sustento e do meu esposo é todo aqui da horta. Grande parte dos orgânicos daqui são comercializados nesta feira na orla da cidade. Para alguns consumidores, em Juazeiro não é tão fácil encontrar esses produtos. Antes de haver essa feirinha aqui, eu vivia sempre correndo atrás, em busca, na cidade vizinha, em busca de algum lugar que tivesse orgânicos. Porque eu sei, tenho consciência que os agrotóxicos são prejudiciais. A produção orgânica no Brasil vem crescendo cerca de 25% ao ano. Segundo o Sebrae, a Bahia está entre os estados brasileiros onde mais se cultivam esses alimentos. Grande parte da produção vem da agricultura familiar e de hortas comunitárias. O Centro de Agroecologia, Energias Renováveis e Desenvolvimento Sustentável da Universidade do Estado da Bahia é um grande parceiro dos pequenos e médios produtores na região. O projeto desenvolve pesquisas com diversos tipos de culturas, buscando melhorar e viabilizar o manejo de forma orgânica no Vale do São Francisco. Nós também capacitamos milhares de pessoas, né? Nós fazemos cursos de extensão à distância ou presenciais, abrimos espaço também para estágios, né? Mas fundamentalmente nos últimos 2, 3 anos nós temos nos dedicado muito a desenvolver sistemas de produção para a produção orgânica na região do Vale do São Francisco. E para isso nós estamos introduzindo inclusive culturas novas. E é um caminho que a gente tem que seguir sem poder olhar para trás, é o caminho do futuro para a gente sempre olhar para frente, para produzir mais, com mais qualidade, com mais padrão. Daqui a pouco a gente volta com mais Universiência. Até já! Não é porque você gosta ou concorda com a notícia que ela é verdadeira. Espalhar fake news é crime. Pode prejudicar a vida de muitas pessoas. E em tempos de pandemia, divulgar conteúdo falso pode ser fatal. Duvide, pesquise, só aceite notícias de órgãos reconhecidos. Antes de compartilhar qualquer tipo de informação, verifique se ela é verdadeira. Não espalhe terror, não espalhe ódio, não espalhe mentiras. Juntos, com a ciência e a verdade,
Vamos vencer esta guerra. É a Bahia no combate ao coronavírus. Neste domingo, o Nossa Gente traz convidados especiais. Uma conversa com a artista plástica Sandra Moreno, onde ela conta um pouco sobre suas experiências artísticas e também uma cantoria com o cantador Xangai. Subia o Monte Olimpo, ribanceira lá do quintal, mergulhava até Netuno, no oceano abissal. São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão. É neste domingo, às 11 da manhã, na sua TV UESB, canal 4.1. E voltava trazendo a moça com quem ia me casar. Era minha professora que roubei do rei Lear, montado no meu cavalo. Estamos de volta com o Universiência e chegou o momento da gente conferir mais curiosidades do universo acadêmico. Você sabe a diferença entre mestrado e doutorado? A nossa estagiária Ellen Oliveira conta pra gente. Olá, este é o quadro Curiosidades do Mundo Acadêmico aqui no Universiência. Hoje nós falaremos sobre a diferença entre o mestrado e o doutorado. O mestrado é um grau acadêmico com ênfase na formação de pesquisadores e professores universitários. Seu objetivo é primordialmente científico. O mestrado é considerado um curso de pós-graduação stricto sensu, ou seja, que possui entre 2 a 5 anos de duração. Os requisitos para fazer mestrado são ter curso superior completo, fluência em língua estrangeira e ter um tema definido para o projeto de pesquisa. Porém, eles variam de acordo com a instituição de ensino e do perfil de aluno que a mesma busca. Já o curso de doutorado tem duração média entre 4 e 5 anos. O estudante se dedica a uma pesquisa que deve apresentar novas descobertas sobre um determinado tema. O objetivo é que o profissional possa contribuir com o conhecimento acadêmico, apresentando um ponto de vista novo. Os estudos desenvolvidos ao longo do curso devem resultar em uma tese de doutorado submetida a uma banca que examina o trabalho, questiona alguns tópicos ao estudante profissional e realiza um parecer sobre o trabalho. Após a sua aprovação, o aluno recebe então o título de doutor. Por hoje é só, até o próximo Curiosidades do Mundo Acadêmico. E vamos para mais um quadro Pra Que Serve? Uma produção da TV Olhos d'Água da Universidade Estadual de Feira de Santana. Hoje trazendo pra gente informações a respeito da importância do estudo da geografia. Professor Jânio Santos, para que serve a geografia? O Yves Lacoste disse que a geografia serve para fazer a guerra. O Rui Moreira falou que a geografia serve para desvendar as máscaras sociais. Bom, independente da concepção teórica, ideológica desses autores, para mim a geografia ela permite ler o mundo sob múltiplas formas, né? Ler o mundo para melhor compreendê-lo e transformá-lo, né? E talvez essa seja uma das grandes riquezas do pensamento geográfico, essas múltiplas formas de ler o mundo, né? Isso coloca algo importante, né? A ciência é diferença de pensamento, e talvez esse seja o maior estatuto que a ciência moderna deixou para a gente, né? No caso da geografia, a compreensão desse mundo ela vai se dar, ao menos, sobre 3 relações. As relações que acontecem na natureza, né? E aí compreende as especificidades dos fenômenos naturais que compõem o planeta, por exemplo, as bases que geram diferentes feições geomorfológicas ou hidrológicas. Uma outra é as relações entre a sociedade e a natureza, né? E aqui se volta muito para pensar as interações que acontecem entre homens e mulheres e essa natureza, né? Sobretudo aquelas que dão ênfase às atividades e práticas humanas, como elas interferem, né, naquilo que alguns chamam de meio ambiente.
e nos processos naturais. E por último, as relações que os homens estabelecem entre si, né? E aí compreende as interações que homens e mulheres se estabelecem entre eles, compondo a sociedade, né? O modo como a sociedade, como se produziu uma sociedade tão desigual, a compreensão de homens e mulheres como sujeitos históricos, suas lutas, né? As diversas práticas, as experiências vividas no cotidiano. Então, é preciso também entender que essas três relações, elas vão se dar com base em um elemento que é fundamental para a geografia, que é o tempo. Né? Todos esses processos e essas relações, elas se dão numa escala temporal, e desvendar e compreender isso também é importante para a geografia. Uma outra coisa é que é preciso perceber que esse mundo é um espaço interdisciplinar, que é objeto também de outras ciências. E a geografia, ela escolheu um modo peculiar, né, mais específico seu, para ler e compreender esse mundo, né? No nosso caso, a geografia, ela elegeu 5 categorias analíticas, né, que foram edificadas ao longo do seu pensamento, né, da formação do seu pensamento, que são os conceitos de lugar, paisagem, território, espaço e região. Né, esses conceitos, junto com outras categorias analíticas, como trabalho, estado, natureza, elas são as bases que edificam o pensamento da geografia e o modo como ela vai ler e compreender esse mundo. Ultimamente eu tenho pensado bastante sobre os problemas que estamos enfrentando mundialmente falando, né? Problemas esses relacionados à política, à saúde, à economia. E no caso específico aqui do Brasil ainda temos a questão da educação, né? Que é uma situação bem grave que estamos enfrentando atualmente. Em relação a isso tudo, eu gostaria de saber como a geografia pode nos auxiliar a entender o que está acontecendo no mundo hoje. A geografia tem fundamentos importantes que fazem parte da sua base, como a representação do mundo por meio de mapa e a capacidade de perceber as diversas escalas que envolvem os fenômenos, ou seja, aquilo que integra o lugar, a vida cotidiana, ao mundo. No âmbito das relações da natureza em si e entre sociedade e natureza, vários temas mais específicos emergem. Por exemplo, a importância do conhecimento, da preservação e da conservação dos ecossistemas, né, como a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, que vêm sendo duramente devastados nas últimas décadas. Né? A construção de cidades saudáveis e sustentáveis como possibilidade de melhoria da qualidade de vida para todos. Né? O uso mais racional da natureza, como os recursos minerais, né? O acesso à água enquanto direito humano importante, sobretudo ante a possibilidade de sua privatização, algo que está na pauta. Mas também outras questões importantes emergem, como a formação do sujeito na sua condição plena enquanto ser, ter compreensão sobre o seu papel na sociedade enquanto ente político, né? E que deve ser consciente de suas características sexuais, raciais, de gênero, etc., né? Com o fito de fortalecer uma sociedade em que o respeito a todas as formas de diversidade e de diferença sejam a tônica, né? Pensar os processos que geram um mundo profundamente desigual com o intuito de construir os caminhos para a superação dessa lógica, né? Possibilitar a formação de sociedade calcada na justiça social, na equidade, na garantia de direitos a todos os cidadãos, né? Avaliar as várias formas de organização dos espaços mundial, nacional, regional e local, as diferenças e semelhanças culturais, os diversos projetos políticos e sociais, conhecer as dinâmicas da cidade e do campo, né? Por exemplo, as transformações que aconteceram na sociedade brasileira para que o país tivesse as características que tem hoje, as lógicas que concentraram investimentos em determinados lugares em detrimento de outros e que, por exemplo, fizeram com que grande parte da população que vivia no campo migrasse para as cidades, as consequências que esses processos geraram, a avaliar as diversas formas de interação entre os lugares, sobretudo num contexto em que as tecnologias redefinem nossa vida cotidiana, as múltiplas redes das quais cada um de nós faz parte, mas também as milhares de outros das quais somos excluídos, porque é importante lembrar que nem todos participam das redes. E assim a geografia permite conhecer melhor o mundo em suas diferentes dimensões, desde as relações com os lugares mais imediatos, como o bairro, a cidade, até aquelas que envolvem escalas mais amplas, como a região, o país e o mundo.
Eu gostaria de poder compreender como a geografia pode nos ajudar a entender a Covid-19 e também qual olhar que a geografia produz sobre esse fenômeno. Hobsbawm, ao retratar os séculos XVIII e XIX, ele mostra como as práticas e experiências da maioria das pessoas estavam encerradas em seus lugares de origem. As pessoas nasciam e morriam e não conheciam os lugares. Hoje isso é muito diferente. O acontecer dos fatos, das coisas, se dá de modo mais acelerado. As redes geográficas, para usar um termo do Lobato, elas são mais complexas. Nossas experiências e práticas cotidianas e corpóreas, elas se aliam a outras que envolvem lugares e escalas diferentes. É o acontecer simultâneo, para usar um termo do professor Milton Santos. Vejam, um vírus que se difundiu na China, que se espalhou em pouco mais de 12 meses rapidamente pelo mundo. Por quê? Porque algumas pessoas e lugares se conectam mais rapidamente. E essa é a primeira leitura que a geografia permite da Covid. A cartografia, sem dúvida, ganhou expressividade, porque consegue representar o fenômeno e sua espacialidade em escalas que vão desde a cidade ao mundo. Isso é fundamental. A geografia tem sido muito usada pelo planejamento urbano e regional. Os mapas e dados sobre a Covid têm apoiado governos municipais, estaduais e federal que podem utilizar tais informações para gerir e planejar melhor suas intervenções. Municípios pequenos fazendo barreiras para controlar a entrada e saída de pessoas. Bairros onde a incidência do vírus é maior, sendo objeto de intervenção. No início, eu vi análises de geógrafos que relacionavam a epidemia às condições ambientais. Por exemplo, questionavam até que ponto as condições climáticas interferem ou não na expansão do vírus, ainda que isso saia um pouco da pauta. Eu recebi enquetes de geógrafos preocupados em saber até que ponto as condições de isolamento interferem na vida das pessoas, interferem na sua saúde mental e nas suas práticas. A geografia tem refletido sobre o papel do Estado, sobretudo em países que estão na periferia do capitalismo, como o Brasil. O professor Milton Santos disse uma vez que o Estado é necessário. Por quê? Porque para ele, o Estado pode mitigar ações que podem proteger os mais pobres e vulneráveis. E isso é um debate que está na pauta. Por final, a geografia, a Covid trouxe a centralidade do trabalho para entender o mundo cotidiano. Trouxe aquilo que Marx falou lá no século XIX, que é o trabalho que produz riqueza. Ainda que essa riqueza produzida coletivamente, ela seja apropriada individualmente. Escancarou a realidade de um sistema profundamente desigual, voltado exclusivamente para o lucro, que inclusive secundariza a vida do trabalhador como se ela não fosse importante. E essa é uma pauta de uma aula importante de geógrafos no Brasil e do mundo que tem debatido tudo isso. A ciência é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. E a universidade é um espaço privilegiado para a produção desse conhecimento científico, para trocar as ideias. Então, valorizem a universidade, valorizem a ciência, porque eles são fundamentais para a construção de um novo homem, de um novo mundo. E o Universiense de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau!